Olá, olá, boa noite! Estamos aqui começando mais uma live, hein? A 16ª live dessa jornada boa. E você que está assistindo esse vídeo gravado, tá? Essa live aconteceu quarta-feira, dia 6 de maio, às 11 da noite na hora de Portugal, às 7 da noite na hora do Brasil. E você que está assistindo essa live gravada, você é convidado a estar comigo na próxima semana, tá bom? Todas as semanas, às 7 horas da noite, estou aqui religiosamente trazendo um conteúdo novo, um conteúdo que nos coloca na direção das nossas metas e você é meu convidado. Áudio, tá ok, chefe? Sim. Mãe, seja bem-vinda. A Pri já tá aqui também, maravilha. Essa semana, o assunto que eu estou falando no conteúdo é o assunto sobre o medo do sucesso. É a ansiedade e o medo do sucesso que nos atrapalham nessa jornada para as nossas metas. Então, se você se sente que já foi atrapalhado pela ansiedade, falhou na conquista de alguma meta devido ao medo, o conteúdo dessa semana é para você. Aonde você pode achar esse conteúdo? No Facebook, Laércio Gaieski, aqui no Instagram, no IGTV também tem um vídeo. No podcast, então, conteúdo de áudio para você ouvir aonde quiser, fazendo seu exercício físico, no trânsito, onde for. Tem lá o conteúdo sobre ansiedade e o medo do sucesso. Esse é o assunto dessa semana no conteúdo aqui na live. Nós vamos falar também um pouco sobre isso, mas vamos falar sobre metas e a família. Vamos entrar aí nesse mar que é falar sobre família com quem sabe do assunto e vamos falar sobre as nossas metas pessoais e as metas da família. Eu vou convidar já a Pri para começar a live. Terceira live que eu faço com a Pri, foram duas lá no canal dela, na casa dela, e agora a primeira aqui. Oi, Pri, seja bem-vinda. Olá, obrigada. Eu estou me ouvindo. Vou colocar os fones. Gente, a Pri é psicóloga, mas antes disso é uma grande amiga aqui da minha família. É um prazer ter você conosco mais uma vez. Estou com saudade de vocês. Nós também. Eu te ouço muito bem agora. Ficou bom? Não tá mais com eco? Não. Ótimo. Pri, como você está em primeiro lugar? Tudo bem? Bem, apesar dos problemas. Pois é, fiquei com tanta dó de você. Eu já tive tanto toscolo na vida. Eu soube do tipo que você fica travado. Fiquei com tanta dó de ti. Ontem realmente eu tava muito mal, não tava conseguindo nem virar, assim. Hoje eu já não consigo mexer pra cá, mas já consigo virar o pescoço. Já dá pra sobreviver. Minha mãe tá aqui na live. Teve uma vez que nós ficamos, acho que os dois em casa, os dois travados. Uma sensação horrível. Nossa, semana passada o Joaquim teve torcicolo. Eu precisei pedir ajuda aos universitários. Liguei para a madrinha dele, que é fisioterapeuta, falei, o que que eu faço? Ele estava berrando de dor, aí ela mandou improvisar um colar cervical com cachecol, e aí foi melhorando. Mas é tenso, né? Uma dor difícil de lidar. Mas existem dores piores. Vamos indo. Pri, se apresenta, por favor. Claro. Bem, para quem está aqui, para quem vai ver essa live depois, gravada, é um prazer. Quero agradecer o convite. Muito bom estar aqui com você. No seu perfil, onde você tem divulgado tanto conteúdo bom, tanta coisa maravilhosa para a gente seguir, buscar os nossos objetivos. É muito bom te ver, te ouvir, tá? Obrigado. Eu sou Pri da Mata, psicóloga, especialista em terapias cognitivo-comportamental na infância e adolescência e orientadora de pais, por necessidade, né? Eu digo sempre que a orientação de pais me fisgou, não era esse o meu objetivo, eu não queria trabalhar com criança. Eu cheguei no consultório fazendo estimulação cognitiva para idosos. E aí as crianças começaram a pipocar na minha agenda e eu percebi que aquilo era um chamado, tinha alguma coisa ali que eu precisava cuidar daquela demanda. Então eu fui estudar e as crianças vieram cada vez mais e mais e a minha ânsia de ver os resultados daquela terapia que não acontecia me fizeram estudar a orientação de pais. E a partir do momento que eu coloquei papai e mamãe sentados na minha frente,
mudou completamente o rumo do meu trabalho, dos resultados que eu tinha com as crianças. Olha Então, lindo! Olha lindo! Agora essa live ficou mais bonita. produção chegou, né, meu amor? Boa noite, Laércio. Manda meu beijo pra ele. Tá mandando beijo também. Você apaga, só pra ver se melhora aqui? E Pri, eu vejo o seu trabalho, né? Conheço o seu trabalho. O primeiro vídeo da série, né? E é um conteúdo aqui que faz bastante eco nas pessoas que partilham comigo depois, é sobre propósito. Eu vejo que você trabalha com muito propósito, não é? Sim. Não é só paixão, não é brilho no olhar, não é dinheiro, é propósito. Sim, é propósito. É propósito, porque na verdade, depois que eu tive os meus filhos, e sempre as pessoas têm aquela história de dizer, tá, que mundo que nós vamos deixar para os nossos filhos? E a gente precisa pensar numa série de coisas. O meu pensamento era, como é que eu, na educação dos meus filhos, posso contribuir para que o mundo seja melhor? Porque não adianta eu falar sobre reciclagem, eu falar sobre respeito, eu falar sobre gênero, se eu não ensino isso. Né? Então, o mundo, quem faz são as pessoas. Nós somos a composição da sociedade. E se essas crianças, que serão futuros adultos, não respeitam o outro, não conhecem sobre limites, não entendem que o outro tem tanto direito quanto ele, não vai dar certo. Não vai ser bom. Né? Então, teremos um péssimo mundo se tivermos péssimas crianças e péssimos adultos futuramente. E aqui, querendo ou não é? Nós temos sempre metas de fazer desse mundo um lugar melhor, ou da nossa vida um lugar melhor, que seja, né? Sim. E hoje, Pri, o meu convite a você, nós discutimos as metas dentro da família. E eu fiz aqui um roteirozinho não partilhado com você, para que isso seja mais natural. Tchan. Eu quero primeiro puxar o seguinte, Pri. Existe, claro, é nítido, até essa semana eu estou falando sobre falha, não é? Sobre medo do sucesso, e muita gente falha na busca da meta, do objetivo, porque esbarra ali em algum problema dentro de casa, com a família, não é? Uhum. Eu sou da área de gerenciamento de projetos, e no gerenciamento de projetos nós falamos que a maioria das falhas vem por comunicação. Então vamos aqui tentar ajudar nisso tudo, né? Talvez a comunicação também seja a chave aqui. Olhando para metas pessoais e metas da família. Primeiro, eu quero te puxar pelo exemplo, não é? Eu te falei sobre isso, que a ideia aqui era trazer muito do exemplo, né? E eu vi no casal Celso e Priscila, um casal que desenvolveu uma grande meta no ano passado. Ano passado? Ano retrasado? Meu Deus, já faz... Não, foi no ano passado. Foi ano passado. Exato. E eu vi dentro de casa, não é, que vocês vieram para Portugal para ali primeiro esterçar aquela meta e ter a certeza daquilo e depois trazer a família. Independente de se surgiu primeiro no coração do Celso, da Priscila, como é que foi desenvolver essa meta dentro de casa, assim, não é? Entre o casal, como é que é discutir uma meta entre o casal? Partilha um pouco conosco sua experiência. Bem... Pois é, essa história de que era uma meta primeiro no coração do Celso antes de ser no meu, é porque eu sou uma pessoa que, muito diferente dele, que é desprendido e que vai e faz. Eu sou uma pessoa mais agarrada, mais dentro da família, mais preocupada, inclusive até com o que eles vão pensar sobre isso. Porque parte dessa maneira, né, da forma de criação, dos nossos estilos parentais, e isso faz toda a diferença quando a gente está com pessoas criadas em estilos parentais diferentes, né? E aí a gente começa a esbarrar em algumas situações do tipo, qual é o problema morar em outro país? As pessoas vão encontrar com a gente quando? Não é no final de semana, é uma vez por ano, nas férias. Então, essa foi a primeira questão que a gente esbarrou em relação aos nossos estilos parentais. Ele, de uma família tão amorosa quanto a minha, porém, uma família com um estilo menos aglutinador do que a minha. Né? Nós morávamos todos no mesmo lugar, no mesmo bairro, a minha avó, os meus tios de par de pai, de par de mãe, todo mundo muito perto. Ó,
Boi na linha. Criança acordou. Calma, meninos, daqui a pouco nós vamos falar de vocês. A gente vai chegar lá. E então, a gente começou a conversar sobre isso e como é que isso se materializaria. Também, enquanto pessoas muito diferentes, ele extremamente otimista e eu um pouco mais pessimista, né? Os pessimistas são importantes na equipe, mas a gente tem que ter só um. Porque senão afunda o projeto. E como que passou da cabeça dos céus para a sua? Conversa, não é claro? Osmose. Tempo. Vamos para Portugal, vamos para Portugal, vamos para Portugal. Uma hora vai entrar na cabeça dela. E tempo, não é? Teste. Vocês são um casal que testa, isso é fantástico. Sim, sim. Eu disse, na verdade, a minha única condição de sair de onde eu estava, quando eu consegui, também dentro de um processo terapêutico, entender que a minha família era Celso, Joaquim e Francisco naquele momento, porque isso faz parte, faz diferença, porque a gente não consegue sair arrastando todas as pessoas. Por mais que a gente ame, isso é difícil. Né? Gostaria muito de trazer todo mundo para cá e fazer assim a nova sede da Madeira aqui na Figueira. Mas isso não é possível. Então, a gente foi conversando muito e percebendo que existiam muitos pontos positivos que poderiam ser importantes se a gente viesse na nossa vida, para a vida das crianças. E aí, a respeito de estudos e todas essas coisas que as pessoas pensam quando pensam no primeiro mundo, né? E aí, Celso foi falando um monte dessas coisas e eu apresentando todas as minhas objeções. Fantástico. E ele apresentando os pontos que confrontavam as minhas objeções. E assim, a respeito do diálogo, como você falou no início, a comunicação, ela é importante. E eu não dizia não. E também não dizia sim. Eu dizia sempre, eu vou pensar. Vamos pensar. Vamos amadurecer essa ideia. Então, a gente foi fazendo várias pesquisas, até que a gente decidiu vir em Portugal para conhecer e para eu saber se a minha única condição era possível, que era continuar vivendo da psicologia. Sim. Eu não queria largar um consultório montado, lotado de paciente, simplesmente para vir para cá e não viver do que eu amo fazer. Né? E viver sem a psicologia, para mim, ia ser muito doloroso. E aí muito o sonho mesmo. Esse sonho não, essa primeira visão, não é? Essa primeira meta que estava na cabeça do Celso, foi virando uma meta da família? Você sente isso? Sim, sim, claro. Porque aí a gente começou a contar essa história para os meninos, de como seria vir conhecer a Terra dos Castelos e talvez estudar por aqui e conhecer vários castelos. Então a gente foi apresentando, enfeitando o porco para apresentar para eles. Porque é a nossa parte. Claro. Né? As crianças, eu costumo usar macro e micro decisões, mas a gente também pode levar isso para as metas. Era a decisão da família que a gente ia, no mínimo, testar. Então, a gente foi levando isso para as crianças da forma mais harmoniosa e lúdica possível, de que eles fariam novos amigos, e que eles teriam nova escola, uma nova casa, um quarto diferente, uma casa com um sótão para eles brincarem, enfim. A gente foi falando tudo isso para que eles também pudessem viver junto com a gente esse sonho, apesar de que não teve participação na decisão. Eles são muito pequenos e se eu chegasse, filho, você quer mudar para Portugal? E eu escutasse não, o que eu ia dizer? Ou sim, não ia mudar nada, não é? Porque... Não tinha, nesse momento não era uma decisão que eles poderiam tomar, mas eles tomaram a decisão de qual seria, por exemplo, o jogo de cama que ia estar esperando eles quando eles chegassem aqui. Lindo, então essa era uma micro decisão possível que partilhava com eles o sonho. E Pri, aprofundando um pouco nisso, olhando para a família, queria te perguntar o seguinte, claro que o teu exemplo, eu quis trazer o teu exemplo porque eu conhecia, é claro, ficou aqui para todo mundo que pensa em vir para Portugal, ficou uma mini consultoria de como trazer a família para Portugal e por isso a gente não cobra. Mas Pri, como você vê, você já está casada há quantos anos? 6? 7? 8. 8, pronto.
Nossa, meu marido vai brigar. Né? 6, Meu marido vai brigar comigo. Não sabe se é 8, Pri? Não tenho certeza. Não, é 8, é 8, é 8. Celso, escreve a verdade aí, Celso. Ai. Olha, eu sou péssima com datas. Péssima, nós aqui somos péssima. 6. Eu perguntei, eu não tenho vergonha, eu pergunto logo que eu não sei. Mas, Pri, 8 anos de casada, não é? Qual a importância? Claro que é muito importante isso, não é? Compartilhar da meta e a família toda embarcar na mesma meta e seguir. Mas como você vê a importância da meta individual dentro da família, dentro do casamento? A importância das metas da Priscila, entre aspas, em separado, né? Nem que seja a princípio, mas em separado das metas dos céus. Porque ao mesmo tempo que eu vejo muita gente com barreira de realizar dentro de casa, talvez fora de casa é um grande idealizador, mas dentro de casa sente muito enfrentamento. Então acho que esse início, eu justamente quis puxar para esse início, porque acredito mesmo com comunicação com o tempo, não é? Que você disse, a osmose, e testando é possível embarcar todo mundo na mesma meta. Agora, sim, é importante também que cada indivíduo tenha a sua meta particular. E como que você vê isso, Pri? Sim, eu acho importante que cada indivíduo tenha primeiro sua própria vida. Que é isso que faz da gente um indivíduo, né? Exato. Então, assim, toda relação que é simbiótica, ela é doentia. Que é toda relação. Pri? Simbiótico é quando eu estou grudado em alguém e eu faço uma codependência. Eu só saio de casa se o meu marido sair comigo, eu só vou no boteco tomar uma cerveja se meu marido estiver junto, eu nunca vou com as amigas, ele não pode ir jogar bola, porque se ele for jogar bola eu tenho que ir junto, né? Então isso é uma codependência. Nós precisamos, ainda que amando ou apesar do amor, a gente precisa ser, eu preciso ser eu, né? E ele precisa ser ele e ter os objetivos e metas dele e eu ter os meus. Eles podem se cruzar em algum momento, por exemplo, não daria pra gente manter o casamento e ele vir para Portugal e eu ficar no Brasil, pelo menos não na minha cabeça. E tudo bem se for legal para outras pessoas, né? Mas para mim isso era impossível. Então, ou ele desistiria daquilo, ou eu embarcaria no sonho, né? E para as crianças, a mesma situação. Ou a gente ia desistir por conta do sofrimento deles, ou a gente ia fazer eles se alegrarem com a nossa alegria. É uma questão de escolha. Mas a gente precisa ter as nossas metas. Eu preciso querer, por exemplo, crescer na minha profissão, independente da existência do meu marido. Perfeito. É muito bom, muito maravilhoso, e se ele quiser colar, ajuda pra caramba, né? Para todas as pessoas que me conhecem, sabem que sem o Celso essas coisas todas não estariam acontecendo, porque eu falo igual uma maritaca, mas quando precisa parar para fazer algo concreto é mais difícil para mim, é uma questão do perfil, né? Sem ele aqui, o Instagram não seria o que é, né? Muitas coisas não teriam saído do lugar. Sim, sim. Uma vez eu fui convidada para fazer uma metáfora sobre a minha vida, sobre os pontos positivos e os negativos. E era para a gente levar um objeto, e eu levei uma lâmpada e uma fralda. As minhas amigas já estavam rindo antes mesmo de eu explicar a minha metáfora. Então eu disse que eu era basicamente uma lâmpada de fralda. Eu estava o tempo todo com muitas ideias magníficas, mas sempre cagada de medo. Muito bom. Então eu tenho uma ideia maravilhosa, a ideia é muito boa, muito maravilhosa, mas ela dificilmente sai sem um empurrãozinho da minha cabeça para o papel. Olha que fantástico, né? Então, vamos colocar assim, talvez a meta surge em você, não é? Essa luz, essa ideia, esse impulso. E aí o Celso é esse que adere a ela e sai correndo com ela para Exatamente. Exatamente. Fizemos o caminho contrário, mas justamente para dar valor à meta individual, não é? E nós, aqui no Ciclo Poderoso, a ideia é isso, é fomentar e realizar as metas individuais. Mas como é importante gerar partilha dentro de casa, né, Pri? Para nós, sim, casados e para quem não é. E aí que eu queria entrar, sim, já no próximo ponto, porque o tempo corre e a gente aqui vai atrás dele. Pri,
para você, que aí já não tenho exemplos para dar. Os meus exemplos morreram por aqui. Agora vamos a você. Para os pais. Vamos lá. O pai tem sonho para o filho ou ele tem metas para os filhos? Olha que eu tô aqui no máximo sonhos. Aquele pai que fala assim, ai, meu filho vai ser engenheiro. Não, meu filho vai casar com uma mulher maravilhosa. Ai, meu pai, que medo que eu tenho disso. O que acontece é que as crianças nascem e nascem em nós também uma série de expectativas que a gente precisa cuidar muito bem delas para que a gente não destrua completamente aquilo que é da criança, né? Ela é parte de nós, parte genética de nós, e ela vem com um temperamento que às vezes nada tem a ver conosco, e às vezes é uma criança completamente diferente do pai, da mãe, que sempre tem um engraçado que pergunta, gente, de onde que veio essa criança? Né? Quem é esse alien? O pai calma, a mãe vive meditando, quase flutua, e o menino é do balacobaco. Porque isso não é matemático. Tem, sim, uma proporção que é matemática, que é uma proporção da genética, né? Que a gente vai lá fazer e se fizer a conta, dá certinho lá para saber qual que é a cor do olho que vem o moleque. Ok. Mas isso não funciona com os traços e comportamentos. Não funciona com a personalidade, para a gente usar um termo psicológico e popular, não condiz com a personalidade. Cada um é um. E a gente não consegue mudar muitas coisas. O que nós pais conseguimos fazer é direcionar toda a energia dessa criança para coisas positivas. Se é positivo, engenheiro, psicólogo, gari, atendente do McDonald's, isso é uma outra questão. Perfeito. Então, a outra pergunta que eu tinha colocado, que eu acho que você já começou a responder, mas dá aí sentido para continuar na conversa, o pai deve, então, educar o filho dele com algumas metas por aí ou não? Eu acho que sim. Se forem metas da família, sim. Por exemplo, se a minha família tem um propósito de viver, por exemplo, ecologicamente correto, essa criança vai se enquadrar. Uhum. Então a gente vai passando valores, regras, mas isso não quer dizer que ele vai ser um cara que vai continuar isso na vida dele. Ele vai fazer isso enquanto ele estiver debaixo da nossa asa. Se nós formos bons guias a ponto da criança dizer assim, colei com certo, ele vai continuar isso. Se não, não. Isso tem que ter sentido, precisa ter significado para todo mundo. Né? Quando a gente vai trabalhar metas e valores, eu digo sempre aos pais que tudo precisa fazer sentido. Não adianta eu não seguir nenhuma religião, não ter nenhuma regra religiosa a seguir, e aí chega, por exemplo, na Semana Santa, eu obrigo todo mundo a fazer jejum de carne. Baseado no quê? Baseado no quê essa parada? Então as coisas precisam fazer sentido. Não, nós somos católicos e na Semana Santa fazemos um jejum de carne por esse motivo. Vai empurrar a goela abaixo do menino quando ele tiver 15 anos? Não. Ele vai começar a fazer jejum de carne quando ele começar a introdução alimentar. Se o menino começou a comer na Semana Santa, ele só vai comer carne depois. Por quê? Porque nessa casa não se come carne na Semana Santa. Entendi. Né? Precisa ter um sentido. Então não dá para eu querer impor. Criança. É dentro da meta da família, isso? Sim. Agora, por exemplo, tem coisas que eu posso ensinar. Eu desejo que os meus filhos, por exemplo, sejam estudiosos. Uhum. Eu desejo ir pronto, Aladim, pedindo para o gênio? Não. Como é que eu faço isso? Primeiro, eu sou exemplo? Esse é o primeiro ponto. Meu filho nunca me viu com um livro na mão. Eu queria tanto que ele fosse leitor. Difícil. Tem livro em casa? Então tem estímulo disponível? Eu sou um exemplo. Eu sento com meu filho e leio com ele. Eu dou modelo de alegria, de que aquilo é bom, de que a leitura enobrece a alma, como eu falo com os meninos aqui. Eu falo, gente, ler enobrece a alma. E eles ficam, vamos ler. Vamos enobrecer a alma. Eles acham, eles não sabem nem o que significa isso, mas
A minha cara é de que é uma coisa muito boa. Não é tipo, "Ah, olha o carro no estacionamento." Sim, sim, Não sim. é essa cara. Então, as nossas emoções, no início, né, até ali por volta de 2 anos e meio, 3 anos, quando as crianças ainda estão formando linguagem, a emoção é a principal linguagem. Tanto que eles choram para demonstrar uma necessidade. E a gente diz, filho, cuidado! E é com essa emoção, é com a expressão da emoção que a gente vai ensinar os caminhos para eles. Aquilo que é bom e que é alegre, aquilo que é perigoso. Né? Então a gente pode fazer algum direcionamento para as nossas crianças de acordo com aquilo que a gente quer para elas. Eu quero que meu filho seja livre, mas eu não deixo ele sair de casa. Difícil. Né? Se liberdade é um valor para sua família, você precisa se comportar em prol de ter e dar liberdade. Ah, meu filho só sai comigo, Muito bom, 15 muito anos. Como que ele vai ser livre? É impossível. E Pri, uma coisa que, pronto, nós temos a idade parecida, né? Acho que sim. Na nossa época. Sei, eu acabei de fazer 18. Quantos anos você tem? 19, olha que fantástico. Pronto. Pessoal, vocês estão. Quem não nos conhece, está conhecendo a gente assim, não sabe como que a gente é tomando vinho, é muito melhor. Pois é. Mas, Pri, assim, na nossa época, havia muito aquilo do. Meu filho tem que passar numa faculdade X ou Y, não é? Famílias até mais nobres ainda tinham isso mais pesado, né? Tem que ser a profissão tal na faculdade tal, tem que conseguir passar no concurso exatamente esse. Benéfico ou maléfico, como que você acha que hoje é uma atitude saudável e que talvez até propicie mais o sucesso daquele indivíduo filho, não é? Como que pode ser atitudes dos pais olhando para o filho e querem o melhor, isso eu não tenho dúvida nunca, mas olhando para eles e imaginando uma meta de futuro para o filho, como que eu posso colocar isso para ele e que eu propicie que ele alcance e não gere toda essa confusão mental ali de pressão e outros sentimentos? Pois é. Bem, isso começa na infância e bem pequenos. Por quê? As crianças têm uma fixação pelo processo. E nós, adultos inteligentes, temos uma fixação no resultado. Né? A gente não coloca a roupa na máquina porque quer colocar a roupa na máquina. A gente coloca a roupa na máquina porque aquilo precisa ficar limpo, senão a gente não ia pôr. A criança não. A criança traz a roupa do cesto de roupa do banheiro e coloca dentro da máquina pelo simples fato de colocar a roupa dentro da máquina. E a gente, anda, bota tudo aí dentro, vamos lá, vamos embora, bora, vamos lavar essa louça, vamos lavar essa roupa, vamos lavar essa roupa. Por quê? Estamos com o foco no resultado. A criança arruma a cama e ela bota lá o lençol todo troncho e diz, mamãe, arrumei a cama. Ele tá feliz com o processo. E aí o que nós faz? Nós vai lá e conserta o lençol e acaba com a brincadeira. Aí quando o menino tem 15 anos, que a cama fica toda bagunçada, e aí você fala, meu filho, arrumar a cama. Ah, eu não. Pra quê? Você vai consertar? Você não faz melhor que eu? A gente deseduca uma habilidade que é da criança, que é o processo. E aí depois, nós adultos vamos procurar psicólogos e coaches para aprender a subir um degrau de cada vez. Fantástico. Porque a gente tá aqui embaixo pensando, nem comecei a trabalhar ainda, eu tô aqui, quero ser milionário. Massa, também quero. Mas e o processo? E o que eu preciso fazer? Eu quero, tal qual o cara que é milionário, acordar cedo, fazer aquele trabalho, ou ficar acordado até de madrugada, porque todo o processo de sucesso, ele inclui algum trabalho. Nem que seja um sucesso passageiro de ir pro Big Brother e ficar lá uns dias. Requer algum... Inclui um trabalho. Eu acho que eu não iria. Sim. Não sei se vale a pena. Esforço, né? Não sei se vale a pena. Mas é um processo que a criança faz com paixão. A criança tá ali lavando a louça amarradona e nós estamos preocupados com o tanto de água que está consumindo. Tem que preocupar? Tem. E como é que eu, pai, posso viabilizar isso?
bota um balde com água dentro da pia, depois você relava a louça quando a criança for dormir, assistir TV, entendeu? Fantástico. Valoriza o trabalho, por mais que seja mais ou menos. A gente precisa valorizar o processo. Às vezes a criança se esforça e diz, putz, tirei 8. A pergunta não é o que você poderia ter feito para tirar 10, é o que você aprendeu enquanto você estava estudando isso. Que às vezes tirou 8, mas também não aprendeu nada. Sim, perfeito. E se não aprendeu nada, não vale nem o 8 nem o 10. Vale o que ela aprendeu. Porque não é a nota. Né? O meu colega psicólogo que formou comigo com média 6, ele tem exatamente o mesmo diploma meu que formei com média 9 tal e mérito acadêmico. Isso faz dele menos psicólogo do que eu? Não. Pode ser que tenha muito sucesso e não foi um bom aluno, um bom estudante, mas pode ser um excelente profissional. Eu não sei que caminho que essa pessoa está percorrendo. Sim. Então, é valorizar o processo. Meu filho, o que você está aprendendo? Eu não estou aprendendo nada. Bem, se não está aprendendo nada, provavelmente o resultado vai ser ruim e a perspectiva também vai ser ruim. Porque vai fazer o quê se não aprendeu nada? Ah, não aprendeu nada, colou, tirou 10, tá tudo bem? Tá tudo péssimo. E é valorizar tudo isso, alongando isso para adolescência, juventude e vai assim. Para sempre. Fantástico. Para sempre. Porque a gente não deixa de ser pai dos nossos filhos nunca. Fantástico. Né? É uma missão forever. E se você me permite já mudar, e também era já o último ponto que eu tinha aqui, Pri, e os filhos? Como que o filho pode adentrar a realidade do pai com uma meta particular dele e que aqui, para complicar a sua resposta, não vai ao encontro das metas da família? Tipo, por exemplo, quero ser hippie, uma família de médicos. Tipo, quero ir para Portugal e a família é do bairro dos Madeira lá. Ai, meu bairro pai. do Madeira é o nome, pessoal. Não certo, chama-se Bairro do Pois Madeira. Também conhecido como Bairro de Fátima, é lá que a gente habitava. Como que pode um jovem hoje, talvez um jovem que está aqui vendo o nosso conteúdo, abrindo a mente, não é? E que pode adentrar hoje o âmbito do lar, minimizar o conflito, mas colocar, não é, aquela meta dele e gerar ali uma partilha, uma colaboração, digamos assim. O que acontece? Se a gente, ao longo da vida dessa criança, desse adolescente, se nós pais, formos bons ouvintes, se nós tivermos atenção genuína, se nós aprendermos a olhar para os nossos filhos enquanto eles estão contando alguma coisa, né, do desenho do Minecraft, a namorada, ao plano de ir para um outro país quando você não concorda, porque isso acontece, claro. Né? A criança pode gostar de Minecraft e eu odiar jogo, mas eu vou ouvir, eu vou entender aquilo ali, mesmo porque se eu não compreendo, eu não consigo proteger. Se eu não sei qual é o comportamento de alguém que usa um determinado tipo de droga, eu nunca vou conseguir perceber se meu filho tá ou não virado com aquele negócio. Então eu preciso conhecer as coisas do universo da minha criança, do meu adolescente, do meu jovem adulto, para que eu possa ser um guia. E como é que eu sou um guia? É quando eu escuto sem julgamento, e isso é importantíssimo. Meu filho vem, mamãe, eu quero Minecraft, eu odeio o jogo. Conversa disso comigo não, pelo amor de Deus. Vai conversar com outra pessoa. Outra pessoa gosta de jogo. E outra pessoa pode ser um adulto, pode ser um bom adulto, pode ser um mau adulto, pode ser um bom amigo, um mau amigo. Então, a gente vai encontrando onde se encostar, a gente vai encontrando colo em lugares que podem não ser os nossos colos, os nossos de pai e mãe e família de maneira geral, né? A gente tem outros representantes na família que também são muito importantes. E então, se a gente não tem um caminho de diálogo aberto, atento, com uma escuta de não julgamento para os nossos filhos desde sempre, eles não vão vir planejar, contar para nós um plano.
Eles vão simplesmente fazer. Quando você viu, o menino já está dentro do avião, foi embora. Não vão já partilhar, era. não é? Vão só informar, né? Tô indo embora. Porque se ele já pode ir embora, se já tem condição de fazer isso, ele vai. Diferente de vem, senta no meu colo lá, até 30 anos, não tem problema. Senta aqui no meu colo e vai dizer, mãe, olha só, eu tô querendo ir embora. É mesmo? Pra onde? Você conhece esse lugar? Já visitou esse lugar? Fala a língua desse lugar? E aí nós, com uma coisa que nós temos mais do que os nossos filhos, por exemplo, experiência, né? Além de muito mais responsabilidade quando eles são pequenos, e alguns pais com muito mais recurso, desde que estudem e se preparem para isso, né? Nós temos mais experiência e podemos sim apresentar um caminho diferente, né? Exemplo muito pequeno é a gente conseguir dar escolhas limitadas para uma criança para que ela se sinta capaz e, ao mesmo tempo, se capacite para fazer as próprias escolhas. De dizer que casaco que você quer usar neste dia de chuva, filho, o amarelo ou o azul. Eu não disse para ele que ele tem possibilidade de usar camiseta regata. Eu disse para ele que ele tem a possibilidade de usar casaco, amarelo ou azul. Por quê? Porque aquela situação pede. Então, o que eu estou ensinando? Que existe uma situação e eu me comporto de acordo com aquela situação. Se eu vou para a igreja, é uma coisa. Se eu vou para a praia, é outra coisa. Se está frio, é uma. Né? Se eu estou indo para a escola, como eu devo me comportar com as pessoas. Tudo isso é ensinado, principalmente com exemplo. E se a gente consegue oferecer escolhas limitadas para uma criança, e eu estou falando de crianças pequenas, viu, pessoal? 2, 3 anos, a criança já consegue apontar qual é a cor de roupa que ela quer usar. Se ela quer banana ou maçã, por exemplo, em vez de você pegar o puff e botar o pote de iogurte na frente dela. Sendo que às vezes ela nem gosta de iogurte. Um dia vai dizer, não quero isso. Tira isso da minha frente. Né? A gente pode ir direcionar a criança num caminho que tem um pensamento crítico. Onde eu observo a situação e penso, como é que eu posso me comportar nessa situação? E isso é para absolutamente tudo. Que a equação do comportamento ela é igual para qualquer comportamento. Do pensamento a dançar. Muito bom. Pri, a minha visão da partilha aqui é o que eu falo com o Carol, assim, né? E eu até convido os colegas, os amigos que estão aqui na live conosco. Quem tem meta de ser pai, não é? Porque filho a gente não escolhe ser, mas pai, mãe, a gente escolhe. Eu acho que também tem que fazer esse processo de preparação, não é? Sem dúvida. Tem que colocar isso como meta. Eu brinquei com ela hoje, ela falou alguma coisa. Por que você falou? Nem lembro por quê. Ela viu o filho de alguém e falou que queria ser mãe. Eu falei, ótimo, vamos começar a desenvolver essa meta, então. Só que no ciclo poderoso são 19 semanas. Eu já ganho mais um tempo pela frente. Tá? Mas é isso, né? Olha que fantástico essa partilha aqui que nós estamos fazendo e que mostra que a abertura, lá no que você acabou de falar, os 2, 3 anos, a abertura de um diálogo não é que propicia a decisão da criança, pode lá na frente, no momento de decisão dela, trazer de volta, fazer o caminho contrário e trazer a partilha para dentro do lar. Fantástico, né? Diminui assim o conflito, aumenta o compromisso familiar, né? O compromisso de colaboração. Se aquela meta falha, você tem um porto seguro, não é? Para voltar atrás. O tema da semana é isso, é medo do sucesso, e um dos medos é isso, é se eu falhar, para onde eu volto? Sim. Muita gente que tá com um pensamento disruptivo, né? Mudar de trabalho, mudar de país, mudar. E talvez tenha medo de executar e de ter o sucesso, porque mediante uma falha, para onde ele volta? Onde volta atrás. Exato. E fantástico, porque isso abre espaço para tudo isso, né, Pri? E às vezes nunca foi facultada uma decisão. Né? Eu digo aonde você vai estudar, que roupa você vai vestir, que lençol da cama você vai usar. E são decisões tão pequenas que a criança pode tomar sozinha. Né? É claro que a gente também não vai dizer assim, tem um texto do Freud que a criança chega numa padaria e aí a mãe pergunta assim, o que você quer? Aí a criança olha para aquele monte de doce e não consegue escolher. Ela não consegue escolher porque não foi dado a ela nenhum parâmetro. A gente precisa de baliza. Quando a gente fala sobre dar limite a uma criança, é dizer para ela até onde pode ir. Até onde eu posso ir?
com a minha mãe, por exemplo. Eu posso falar qualquer coisa? Posso. Posso brincar? Posso. Posso fazer piada que ofende a minha mãe? Não. Eu posso bater na minha mãe? Jamais. E a minha mãe pode bater em mim? Também jamais. Que fique muito claro isso, exemplo, né? Acabamos de falar do exemplo, claro. Exato. Então a gente precisa dar para a criança alguns parâmetros para que ela consiga entender, não, é dentro desse espaço aqui que eu tomo a minha decisão, né? Qual lençol que você quer? O do Frozen ou você quer o lençol do Toy Story? A criança se sente tão capaz tomando essa decisão tão simples que não faz a menor diferença no dia a dia dos pais, a não ser para aqueles que estão dentro do desejo de mandar. Quando eu estou dentro do desejo de mandar, eu controlo até a página 9. Porque a criança começa a mentir para mim, ela vai me enganar, na adolescência ela vai fazer e acontecer e eu vou ser o último a saber. E na vida adulta, provavelmente ele vai e não volta mais. E eu tô falando voltar, gente, emocionalmente voltar. Né? Porque, por exemplo, eu não consigo voltar nesse instante pro colo da minha mãe, por exemplo. Por mais que eu esteja sofrida. Mas eu posso ligar, se eu chorar eu sei que eu vou ter acolhimento. E partilha, não é? E a partilha, mesmo à distância, é a partilha, né? Claro. Hoje, pessoal, a ideia aqui foi trazer isso, não é? Nós temos desenvolvido metas pessoais, não é, num todo, mas é trazer que há um lar, e até aqui valorizando nessa Semana das Mães, a Pri colocou muito bem, que aqui em Portugal foi comemorado no domingo passado, e aí no Brasil é comemorado no próximo domingo, não é? Então, trazer para esse lar as nossas metas pessoais e entender que esse lar também tem metas próprias, né? Pri, respeitando aqui o tempo, eu quero te agradecer demais pela partilha de hoje. Não tenho dúvida que nós temos assunto para... Aliás, não sei se você sabe, mas o Instagram está liberando lives com mais de 1 hora. Ai, que medo! Tá chegando por aí. Eu sei que nós temos assunto para desbravar essa nova funcionalidade do Instagram e fazer uma live de 3 horas, mas hoje não é o objetivo. Hoje o objetivo é partilhar muito conteúdo de forma... que curta, mas eu acho que fizemos uma entrega maravilhosa e eu quero te agradecer muito pela oportunidade. E desculpa a ousadia de colocar aqui alguns temas e puxar aqui a partilha das suas experiências, mas eu acho que foi fantástico. E eu acredito que essa partilha da experiência educa e com certeza gerou vários insights lá do outro lado também. Muito obrigado, Pri. Sem dúvida, eu tenho muito a agradecer e principalmente nesse momento que eu quero te agradecer, que eu não sei há quanto tempo a gente está aqui, porque eu também não faço ideia, 42. Eu não tenho muita noção de tempo, mas olha, se a gente falou tudo que precisava falar em 42 minutos, parabéns, você é um artista. Porque eu e 42 minutos não combinam na mesma frase. É o objetivo dessa live, mas virão outros, amiga. Calma lá que nós vamos desbravar essas funcionalidades. Tá bom. Dos criadores da live que poderia ser uma pós-graduação, tipo isso? Tipo isso. Nós vamos abrir aqui, eu vi que o pessoal está participando e mandou muita partilha aqui, não é? A Aline partilhou, houveram também algumas perguntas. Nós vamos fazer ainda outros conteúdos com fomento a perguntas e muitas respostas e vai ser bacana. Hoje, Pri, muito obrigado, tá? Foi fantástico. Eu que agradeço. Você comigo. Um feliz Dia das Mães para você. Obrigada. Muito obrigada. Feliz Dia das Mães para todas as mães que estão aqui nos acompanhando. Quero agradecer o convite mais uma vez e agradecer a todos que estão aqui conosco e aquelas pessoas que vão ver depois também. Grande beijo e obrigada. Pessoal, todo mundo lá seguindo a Pri. Eu vou finalizar aqui com eles e já te mando uma mensagem, tá bom? Beijo. Beleza, tchau, tchau. Pessoal, no perfil da Pri você aprende isso aqui que nós falamos vezes 1000. Se você é pai, mãe e quer planejar, não é? E quer desenvolver metas familiares, fomentando o crescimento dos seus filhos, com toda certeza o conteúdo da Pri é para você, tá bom? Eu, junto com a Carol, nós partilhamos disso, que ter filhos é uma meta, então nós temos que nos preparar, não é? Vai ser no futuro. Calma, mãe. A todas as mães que estão aqui, eu quero desejar um feliz Dia das Mães antecipado, tá bom? Aproveitando que eu estou aqui ao vivo com vocês, orar a Deus para que Deus abençoe a maternidade de vocês e fomente muito amor e fomente essa partilha também com os filhos, né? Eu sou um filho de uma mãe que partilha muito, partilha as minhas metas, constrói em mim sempre. E mãezinha, eu quero te desejar um feliz Dia das Mães e dizer que eu te amo muito, tá bom? Pessoal, tem post lá no Instagram
Aqui no Instagram, aliás, tem post agora, já depois da nossa live. E esse post remete ao tema da semana, que é a ansiedade e o medo do sucesso, tá? Então, é uma frase do saudoso Ricardo Boechat: pessoas com medo não mudam o país. E eu deixo lá a minha reflexão também, tá bom? Desejo uma boa noite a todos, feliz Dia das Mães, Geisa, Pri, Aline, feliz Dia das Mães a todas, minha mãe também. Que Deus abençoe todos vocês, tá bom? Uma boa semana, um beijo. E vamos lá, todo mundo pro post agora e seguir a Pri também, pessoal. Tchau, tchau.